E em 2021 fomos para fazer as cruzadas e também para conhecer o pastor Shazad pessoalmente, para saber como que ele era, conhecer sua casa, conhecer sua família, conhecer sua esposa, seus filhos, ver o trabalho dele, para que a gente pudesse fazer então uma parceria com a Missão Desafio. E então nasceu essa parceria, abençoamos algumas igrejas naquela nação, e desde então ele foi nomeado diretor da Missão Desafio, mas eu nunca o pressionei para abrir a igreja Paquistão para Cristo, porque eu sabia que ele não podia ser pastor em um lugar. Ele ficou 8 meses sem colocar os pés na nossa igreja lá, porque os radicais armavam ciladas para tentar tirar a sua vida. E eu disse para ele, então vamos fazer um movimento de evangelização, o Paquistão para Cristo. E ele é o líder do movimento de evangelização Paquistão para Cristo. E ele tem essas 16 frentes de pregações. Vocês viram nos vídeos 500, 700, 800, 1000 pessoas estão se reunindo em cada um desses lugares. Ele não fica mais do que 6 meses em cada um desses lugares. E agora, com sua vinda ao Brasil, o Espírito de Deus mesmo tocou no coração dele, e agora ele volta para o Paquistão com essa missão de estabelecer o ministério Paquistão para Cristo e abrindo igrejas em toda a nação, colocando então agora o nome de nossa denominação Paquistão para Cristo como coordenador e logo logo presidente da convenção Paquistão para Cristo, em nome de Jesus. Quantos acreditam nisso? Diga amém. Eu creio nisso e Deus está fazendo coisas lindas. Venha comigo em João, capítulo de número 4. Os mais antigos do simpósio sabem que essa é uma mensagem que eu já preguei uma vez no simpósio, mas vou trazer de forma bem resumida pelo menos 3 estratégias de evangelização. Vou usar João 3, vou usar João 4 e também vou usar João capítulo 5 para falar de estratégias de evangelismo, de como é que nós podemos atuar dentro da nossa nação. Antes disso, deixa eu mostrar para vocês um pequeno vídeo a respeito do que nós estamos fazendo no Brasil, tanto no norte como no nordeste de nossa nação. Realizamos, junto com o Conselho Nacional, junto com a nossa denominação e junto com tantas outras denominações, nós realizamos o projeto Compaixão, que tem sido um meio de evangelização para alcançar uma cidade inteira. Em 2009, Deus colocou no meu coração um alvo de tentar alcançar as 100 cidades mais pobres do Brasil. E eu passei todo o ano de 2009 visitando o Brasil inteiro, e a maior parte desse 2009 eu passei no Nordeste, porque eu descobri que das 100 cidades mais pobres do Brasil, 77 delas estão em 2 estados, 44 no Maranhão e 33 no Piauí. Esta é a razão porque as nossas cruzadas, elas acontecem no norte, acontecem em outros estados, mas a maior parte de nossas cruzadas, o maior número de cidades que nós fazemos estão dentro desses 2 estados, Maranhão e Piauí. E nós então estamos trabalhando. Nessas cruzadas a gente faz um arrastão. Muitos de vocês que estão aqui já participaram dessas cruzadas, já realizamos mais de 20 cruzadas dessas, mais de 20 cidades já foram alcançadas, acho que 22 cidades já foram alcançadas, nos faltam ainda um pouco mais de 70 cidades. Eu não sei se eu vou estar aqui para ver essas 100 cidades, mas o Anderson está aqui e tantos outros estão aqui para dar continuidade ao trabalho. Eu quero mostrar esse pequeno vídeo da nossa última cruzada no Nordeste, na cidade de Santo Amaro do Maranhão. Vamos dar uma olhadinha e eu espero que você possa marcar na sua agenda de 18 a 24 de março a nossa próxima cruzada no estado do Piauí. Vamos dar uma olhadinha. Compaixão. Compaixão é a capacidade emocional de se colocar no lugar de uma outra pessoa, sentindo empatia por ela
coração um desejo ardente e genuíno de tentar através da parábola que o Senhor Jesus ensinou, nós entendemos o conceito e a prática sobre compaixão. Esse samaritano, ele ajuda uma pessoa que havia sido despojada, espancada e deixada como que semi-morta à margem despojadas, machucadas, espancadas, esquecidas, deixadas à margem em suas necessidades. Mas então surge uma esperança. Um grupo de pessoas decide fazer, mostrando ao mundo o verdadeiro significado através do seu amor para abençoarmos essas pessoas. Deus tem nos usado para levarmos o carinho e levarmos esperança através da palavra de Deus por várias partes dessa nossa nação. Se assim como o bom samaritano, você e compaixão. Vem com a gente fazer o bem, porque fazer o bem faz muito bem. Seja bem-vindo ao projeto Compaixão. Aleluia! Aí está uma oportunidade maravilhosa para você servir ao Senhor, abençoando o Brasil, de 18 a 24 de março, no estado do Piauí. Guarde essa data aí. E eu quero mostrar para você não apenas com ribeirinhos. Existem muitos trabalhos com os ribeirinhos, mas poucos trabalhos com os nativos, que são os indígenas. Então a gente conseguiu, e eu vou dar só um pequeno relatório para vocês aqui, enquanto os irmãos vão passando o vídeo. Nós conseguimos deixar lá uma lancha. Nós alugávamos os barcos e também uma lancha para ir buscar os indígenas para comprar, para construir, já está em construção a nossa voadeira, a nossa lancha lá na Amazônia, e nós ganhamos uma oferta de R$110 mil para a nossa lancha voadeira do projeto Compaixão para a glória do Senhor Jesus. Investimos R$50 mil para a compra de um carro e uma moto para um dos missionários locais, R$12 mil de oferta para um ano de um missionário e R$30 mil divididos para os pastores e R$270 no estado da Amazônia. A gente não vai lá passear, a gente vai lá fazer missões e deixar a semente para abençoar essas pessoas. Então veja um pouquinho desse vídeo e venha com a gente no próximo ano para a Amazônia também. Na base de Nova Jerusalém, estivemos na Isso, para que o mundo seja salvo, o mundo inteiro vai para o inferno. Porque se depender de trazer pessoas para a igreja, para que elas sejam salvas, o mundo está condenado. Porque o mundo não gosta da igreja. O mundo tem nojo da santidade. O mundo olha para as falhas das pessoas porque desejam uma desculpa e, infelizmente, acham muitas dessas falhas dentro da própria igreja e não querem vir para a igreja.
de nós convidarmos pessoas, amigos, para parar de fazer isso, sabe? O caminho não sabe o que vai acontecer, mas a gente tem que ter essa estratégia. O pessoal do Comiban não dava folga, e a gente estava ali para aprender, então eu ficava de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite, e por uma janelinha assim eu olhava e eu vi, e eu falei para ele assim: não, minha irmã, eu tenho uma coisa melhor para ti. E aí ele me olhou assim e disse: você tem alguma coisa melhor? Falei: tenho, cara. Deixa eu te dizer uma coisa, qual que é a sua profissão? E ele estava assim com uma prancha de surf, agarrado assim na prancha de surf, e o outro amigo dele, e ele falou assim: não, eu sou surfista. Eu falei: não, a sua profissão? Ele falou: não, surfista, eu vivo do surf. Eu falei: ah, legal. Você sabia que existe 2 classes de surfistas no mundo? E esse cara me olhou e disse assim: não, quais são as 2 classes de surfistas no mundo? Eu disse assim: olha, a primeira classe de surfistas no mundo são aqueles que já entregaram os seus corações para Jesus. Você está. Ele me olhou como se eu fosse um ser de outro mundo, olhou para o amigo dele e disse assim para mim: eu creio que é nessa segunda, verdade? Eu creio que nessa segunda classe. Eu falei: então vamos. O meu coração, e eu entrego a minha vida a ti. Tu morreste por mim naquela cruz, o teu sangue purificou os meus pecados. O Senhor pode escrever o meu nome. Eu terminei a oração, ele olhou assim para o seu amigo e disse: que hola, que hola, que onda, mira como estou. E aí eu falei, eu não conheço nenhuma igreja aqui, mas vai para uma igreja onde se prega a Bíblia, viva com Jesus. E ele disse: graças, já foi escondendo o pacotinho de maconha. Pessoas de Brasil, graças brasileiro, graças, e foi, e andava uns 10 metros, e olhava para trás, e como se não estivesse acreditando no que tinha acontecido. Aí andava mais uns 10 metros, e olhava para trás, e me dava tchau. Eu acredito que esse... Eu estava com a minha esposa na cidade de Tegucigalpa, em Honduras, e aí nós fomos tomar um café em uma padaria, e a balconista, lá é chamado de meseira, né? A balconista veio nos atender, e eu perguntei o nome dela, e ela disse que era Margarida, e eu disse para ela: você sabia que existe 2 classes de balconistas no mundo? E assim foi. A última foi para um coveiro. Falei para ele: você sabia que existe 2 classes de coveiros no mundo? Sim, qual é sua? E assim a gente vai pregando. Tem muita gente que usa essa estratégia. Você precisa começar a conversa. Jesus sabe que se dependesse dessa mulher, ela não ia conversar com ele. Por quê? Porque o texto diz: judeus não se comunicam com o samaritano. Então não tem esse negócio assim: Senhor, se essa pessoa tem que ser salva, que ela comece a conversa comigo. Talvez ela não vai conversar, não vai começar. Então Jesus, sabendo que se dependesse dessa mulher, ela jamais começaria a conversa com um homem sozinho, e pior, com um judeu. Então Jesus começa a conversa em cima do assunto que ela sabe. Ela foi lá pegar água porque ela está com sede, e Jesus disse: mulher, me dá um pouquinho de água. E ela disse: como sendo você um judeu, pede a mim, mulher samaritana, água para beber? Jesus abriu a porta. Se você conhecesse o dom, e quem é o que fala para você, você lhe pediria, e ele lhe daria água viva, e você nunca mais teria sede, porque a fonte que nasceria em você, jorraria para a vida eterna. E a gente sabe que um evangelismo pessoal de Jesus com essa mulher, eu chamo ela de Gretchen do Novo Testamento,
A Gretchen acho que casou a 19ª vez agora esses dias, né? Essa mulher casou 5 vezes, né? E estava lá enroscada com o cesto. E aí Jesus chegou lá e falou da vida dela. E ela largou o cântaro dela e correu para a cidade. Imagine, ela casou 5 vezes, recebeu carta de repúdio, agora está vivendo com um homem, que é o 6º homem. Jesus diz, eu sei que não é o seu marido, mas tu está vivendo com ele. Vai lá e chama ele. E essa mulher sai correndo para a cidade e diz o texto, que ela falou para os homens daquela cidade. Gente, escute o que eu vou falar. Eu achei um homem. E as pessoas acho que pensam assim, mais um. Essa mulher é insaciável. Só que ela disse, não, esse é diferente. Esse falou toda a minha vida sem me condenar. Esse deve ser o Messias, esse deve ser o Cristo, aquele que está escrito que haveria de vir ao mundo. Aí essa multidão toda foi ao encontro de Jesus. Jesus fala do seu amor para essas pessoas. Todos eles escutam por causa do testemunho da mulher. E diz o versículo 42 que eles se aproximam da mulher e diz assim, mulher, já não é mais pelo teu dito. Isso é uma cidade, uma aldeia samaritana. É uma aldeia samaritana. E a aldeia toda vai dizer para essa mulher, mulher, já não é mais pelo teu dito que nós cremos em Jesus, porque agora nós mesmo ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador que haveria de vir ao mundo. O evangelismo pessoal se converteu no evangelismo em massa. Então quando você estiver evangelizando uma pessoa, evangelize essa pessoa com uma paixão tão grande, como se você estivesse ganhando não apenas uma alma, mas como se você estivesse ganhando um ganhador de almas. Porque você pode estar ganhando uma alma, mas essa uma que você está ganhando vai se multiplicar em dezenas, em centenas, em milhares de pessoas. A pessoa que me evangelizou, talvez estivesse pensando, estou ganhando uma alma, mas na verdade ele ganhou um ganhador de alma. A pessoa que evangelizou o pastor Chazal, o pastor Joel, a pessoa que evangelizou o pastor Emerson, a pessoa que evangelizou aquele gordo pastor Josinaldo, pensou que estava ganhando uma alma. Estavam ganhando ganhadores de alma que se multiplicam por esse mundo afora. Então comece a conversa, troque ideias. Lembra do MIT que teve em 1998? Eu estava lá, 40 mil pessoas morreram. E eu estava indo para Honduras pregar, quando o MIT retornou do Caribe, voltou. Ele tinha passado, tinha matado muita gente e tinha ido embora para o Caribe. Agora ele volta e a gente está dentro do avião. E o piloto disse, não vamos poder pousar em Tegucigalpa, porque o MIT retorna com toda a força. E era uma gritaria, uma gritaria. Tinha uma mulher lá que eu pensei, o problema não é a tempestade que está lá fora, é essa tempestade que está aqui dentro. Porque essa mulher fez um escândalo dentro do avião, que o marido teve que dar um tapa assim no peito dela, para ela ficar quieta, porque o avião começou a tremer e o avião fez a volta e a gente foi parar em San Salvador, capital de El Salvador. E aí chegou lá, o MIT destruiu tudo e a gente ficou 4 dias sem energia, e eu todo dia saía do hotel e ia para o aeroporto. E o guarda dizia assim, não, está cerrado, não há vuelo. Aí no segundo dia eu fui lá de novo, e disse para o guarda, e aí? Ele falou, não, fique no hotel, porque vai uma equipe avisar lá. Eu dizia, não, eu preciso pelo menos fazer uma ligação. Não tem nada, não tem energia, não tem telefone, não tem... fique lá que a equipe vai mandar alguém no aeroporto para chamar vocês. Terceiro dia, estava eu lá de novo. E o guarda me olhou assim e disse, já não te lo dije. Aí no quarto dia eu cheguei lá de novo. Aí eu olhei para o guarda assim, eu olhei para ele. E eu falei assim, rapaz, você sabe por que eu estou aqui? E ele disse assim, não, por el MIT, é verdade? Eu falei, não, eu estou aqui por causa de você, cara. E ele disse, mas eu não fiz nada. Eu falei, eu sei, mas o voo parou aqui, o MIT passou aqui, e eu estou aqui por sua causa. E eu falei, você sabia que existe 2 tipos de guardas?
Uma hora depois eu estava com ele dentro do banheiro, orando por ele, e ele entregando a sua vida para Jesus. Estou aqui por causa de você. São esses encontros que a gente tem que aproveitar. A gente tem que tomar muito cuidado. Eu lembro de uma vez lá na Turquia, escutei um guia dizendo que uma vez foram no balão e tinha um casal de pastores dentro do balão lá também, umas 15 pessoas, e de repente acabou o ar e o balão começou a cair. E o guia disse assim para o pastor: por favor, já que você é religioso, faz alguma coisa religiosa, porque o balão está caindo. E o pastor disse: tá bom, vamos tirar uma oferta. Não. Não. O guia falou isso para mim. Eu disse: não, tem que aproveitar as oportunidades para pregar o evangelho. O terceiro tipo de evangelismo é João capítulo 5. Então no capítulo 3 o pecador vai a Jesus. O capítulo 4 Jesus encontra-se com o pecador. Esses encontros casuais que a gente tem em metrô, que a gente tem em avião, que a gente tem em pedágio, que a gente tem nas ruas, que a gente tem a todo momento. E João capítulo 5 tem um cara que ele é paralítico. E ele é paralítico há 38 anos. Se Jesus não vai a ele, ele jamais poderia ir a Jesus. Ele está lá no tanque de Betesda, todos os dias é colocado lá, 38 anos naquele lugar. Aquele é o endereço dele. Ele não vai sair daquele lugar para ir para uma praça ouvir Jesus, ou para ir para uma montanha ouvir Jesus, ou para entrar em uma sinagoga para ouvir Jesus. Ele não vai fazer isso. Jesus tem que ir ao encontro dele. Esse é o tipo de evangelismo que mais produz fruto. Não é quando o pecador vem aonde nós estamos. Não é apenas quando a gente encontra com o pecador por aí, mas é quando a gente sai com o propósito de ir a lugares aonde as pessoas estão, que de lá elas não sairão para vir ao nosso encontro. Que se depender delas saírem de lá para vir ao nosso encontro, elas morrerão e irão para o inferno. Um presidiário não pode vir aqui, uma pessoa que está dentro de um hospital não pode vir aqui, um senhor de idade que está num asilo não pode vir aqui, uma pessoa que está morando debaixo de uma ponte não pode vir aqui, as pessoas que estão nesses lugares não podem vir aqui, portanto nós temos que ir a eles. Quando a gente sai, quando a igreja, por isso que a gente faz essas cruzadas, tem um monte de irmãs, aquela fileira ali, ó, 1, 2, 3, 4, a quinta fileira ali, tudo é projeto Compaixão, né? Glória a Deus. A gente varre uma cidade inteira. Todos os dias não fica uma casa da cidade sem receber uma visita, sem ouvir que Jesus é o Senhor, sem receber uma oração. É um pente fino na cidade inteira. E a cidade inteira se alegra de forma que quando a gente vai embora, a cidade chora. O povo chora, e o que a gente mais escuta é: vocês trouxeram as boas novas de Jesus a nós. Tem gente que anota, tinha o 5,50, né, que é o Zé. O Zé, não sei se conhece o Zé, nós temos um evangelista da Brasil para Cristo de Brasília, que ele vai anotando, cada pessoa que ele ganha, ele anota. Um dia ele chegou para mim assim e falou: essa semana foram 256 decisões para Jesus. Eu falei: o que foi, Zé? 256 pessoas aceitaram Jesus. Falei: glória a Deus. Aí pegamos a balsa, lá em Porto Rico, no Maranhão, e fomos para São Luís. Aí lá dentro da balsa, quando eu estou dormindo na balsa, quando eu abro os olhos, está lá o José de joelho, com mais 2 pessoas de joelho e orando, e as 2 pessoas aceitando Jesus na balsa. Eu cheguei para o José e falei: José, 258, né? E ele disse: enquanto você dormiu, foram umas 10. Eu tenho mais alguns segundos. Eu lembro que uma vez eu atravessando o Rio Negro, no Amazonas, do Careiro para Manaus. Hoje não precisa mais, hoje tem uma ponte. Mas eu entrei na balsa, umas 500 pessoas atravessavam
uma hora para ir, uma hora para voltar, 500 pessoas iam, mais umas 500 voltavam, era assim, era o dia inteiro, de hora em hora, essa balsa. E eu entrei, acho que era umas 6 horas da manhã, uma multidão de gente, encostei no colo da minha esposa, e aí, de repente, eu escutei uma voz assim, bom dia, bom dia, bom dia. Eu olhei, um cara arrancou uma Bíblia assim, de uma sacolinha, e disse, bom dia, eu não sei como é que foi o final de semana de vocês, mas o meu foi maravilhoso. Sabe por quê? Porque eu tive um final de semana com Jesus. E por falar em Jesus, deixa eu ler para vocês um versículo aqui. E começou, e eu falei, o que eu estou fazendo aqui? O cara foi evangelizando, e aí começou a nascer no meu coração, e eu falei, caramba, eu podia estar fazendo isso. E aí o cara ficou em pé assim, dentro de um banco assim, e olhou para todo mundo assim, aquela multidão, e disse assim, vocês sabem, vocês me conhecem, todo dia eu estou aqui, e eu nunca fiz o que eu vou fazer agora. Eu falei, o que será que esse cara vai fazer agora? Ele disse assim, o Espírito Santo diz que tem um cara aqui, que precisa falar para vocês. Onde é que está esse cara? Aí eu fiz assim. Ele é você mesmo, vem cá. Essa manhã a palavra está com você, varão. Meu Deus do céu. E eu fui lá e subi no banquinho. E comecei a testemunhar. E ele falou, você tem 50 minutos, porque daqui a 50 minutos chega lá, do outro lado. Eu falei, maravilha, e comecei a testemunhar, e aí quando eu terminei meu testemunho, e ele falou, pode fazer o apelo, cara. Eu falei, pode fazer, faz o apelo, chama. E eu chamei aquele pessoal, quem aqui quer receber? Todo mundo indo para o trabalho em Manaus, 6 horas da manhã, e eu fiz o apelo, antes das 7 da manhã, dezenas de pessoas naquela balsa, vieram à frente aceitar Jesus como Senhor. E aí, todo mundo descendo da balsa, todo mundo descendo, e aí um outro grupo entrando por lá, mais umas 400, 500 pessoas entrando do outro lado, e eu cheguei, tirei uma oferta e dei para esse rapaz, falei, isso aqui é para você comprar uns folhetinhos. E aí ele falou, amém, Deus te abençoe. Eu falei, mas você não vai descer? Ele falou, não, eu tenho mais 400 ou 500 para evangelizar na volta agora. Falei, como é que é, irmão? Ele falou, ora por mim, eu sou o evangelista Jorge, não tenho credencial, sou apenas membro de uma igreja, mas eu sou o evangelista Jorge, ore pelo evangelista da balsa, eu evangelizo mais de 5.000 pessoas todos os dias, e todos os dias centenas de pessoas aceitam Jesus, e eu saí de lá com uma vergonha. Ele disse, você vai, mas eu tenho mais 400 ou 500 para evangelizar na volta, tem uma hora, eles não podem sair daqui mesmo? O dono da balsa é meu amigo? Falei, estratégia boa. Queridos, quando a gente vai, eu vou contar só mais um testemunho para vocês. Eu também sempre conto esse testemunho, mas marcou muito a minha vida. Eu tenho um monte de testemunho. Eu estava em Tatuí, é a minha cidade natal, e eu tinha pregado na sexta, no sábado, no domingo de manhã, e ia pregar no domingo à noite. Mas no domingo à tarde eu fui descansar. E sabe quando você dorme aqueles 15 minutinhos e você já se sente renovado, você não precisa ficar ali descansando mais, se sente renovado, saí dar uma caminhada e passei lá em um asilo chamado São Vicente de Paulo, uma coisa assim, o asilo que tem em Tatuí. Aí eu entrei e falei para uma mulher, tipo uma enfermeira que estava lá na frente, eu posso entrar, fazer uma visita, eu posso orar com alguém aqui? Ela falou, olha, você pode entrar, mas não entre em quartos que tem visitas, só entre em quartos que não tem ninguém. Falei, tá bom, passei em um quarto, passei no outro quarto, orei. Só que lá no fundo do corredor tinha um senhor sem camisa, sentado assim perto da janela, porque o sol batia naquele espaço do corredor, no finalzinho do corredor, aquela janela aberta, o sol batia ali, e esse senhor estava sentado ali. E eu fui me aproximando dele, e cheguei e perguntei o nome dele, seu Raimundo, e tudo bem? Ele falou, não está bem, não está nada bem. Eu falei assim, então, eu vim aqui para falar de Deus para você, para falar de Jesus para você. Ele me olhou assim, ele fechou assim os olhos, e disse assim para mim, não me fale de Deus, não me fale de Jesus, Ele não gosta de mim. Eu falei, seu Raimundo, por que você está dizendo isso? Ele disse, está vendo esse quartinho aqui? Eu estou aqui há 3 anos. Os meus filhos, não vem ninguém me visitar. E eles sabem que eu amo os meus netos. Tem 3 anos que eu não vejo os meus netos.
Eu quero ver os meus netos. E você acha que eu não falo com Deus? Mas Ele não se importa. Não me fale de Deus para mim. Não fale de Deus para mim. Eu não quero ouvir de Deus. Porque Ele me abandonou neste lugar. Deus não gosta de mim. Meus filhos não gostam de mim. E eu acredito que os meus netos também não gostam de mim. Eu não sabia o que falar. Eu sentia dor no coração dele. E eu disse: seu Raimundo, Deus gosta de você. E Ele gosta tanto de você que eu estou aqui. Eu vim aqui falar de Jesus para você. Eu vim aqui orar por você. Eu posso orar por você? E ele falou assim para mim: se você quiser orar, pode orar. Então eu coloquei as mãos sobre o ombro dele. E eu comecei a orar por ele, sentindo a dor dele, dizendo: Deus, eu sei que o Senhor não abandonou esse homem. Seus filhos o abandonaram. Olha o coração dele, o desejo que ele tem de ver os seus netos. O Senhor me enviou aqui. Eu poderia estar em outro lugar e eu vim aqui nesse asilo para orar por ele. E enquanto eu comecei a orar, eu percebi que a respiração dele começou a ficar assim bem forte. E quando eu percebi, ele estava chorando. E aí eu terminei a oração por ele. E eu disse: seu Raimundo, eu orei por você. E ele disse: muito obrigado, estou me sentindo melhor. E eu disse: mas agora eu gostaria de orar com você. E ele disse assim: mas eu não sei orar. Eu falei: não, é só você repetir o que eu vou falar. E eu comecei a fazer a oração do pecador com ele. E orei por ele, e orei com ele. Ele entregou o coração dele para Jesus, ele confessou. E ele me deu um abraço tão gostoso. E eu falei para ele: eu vou trazer uma Bíblia para você. Ele falou: não perca tempo. Eu não consigo mais ler. Eu não leio mais. Eu disse: não, mas eu vou trazer uma Bíblia em áudio. Um CD na voz do Cid Moreira. Ele disse: oh, essa voz é boa, essa voz é boa. E eu vi que ele tinha um aparelhinho de som lá no quartinho dele, um toca-CD. Eu falei: eu vou trazer para você. E depois de alguns dias, eu consegui o Novo Testamento inteiro do Cid Moreira. Eu tenho esse Novo Testamento comigo até hoje. Eu entrei naquele asilo e eu me apresentei para aquela enfermeira e ela me reconheceu e ela disse: ah, você veio aqui para visitar, e falou o nome do seu Raimundo, seu sobrenome. Eu falei: sim. Ela falou assim: não, infelizmente ele não está mais aqui com a gente. E aí eu olhei para ela e disse assim: ah, os seus filhos vieram buscá-lo? Seus netos vieram buscá-lo? E ela disse para mim assim: não, infelizmente ele faleceu. Infelizmente deu uma parada respiratória nele, a ambulância chegou tarde e infelizmente ele veio a falecer. E aí, claro que eu não fiz isso na frente dela porque ela não ia entender, mas assim que eu virei as costas, eu saí assim com um sorriso lá na orelha, aquele sorrisão assim, dizendo: obrigado, Jesus, obrigado, porque eu sei que eu vou chegar no céu e eu vou encontrar o seu Raimundo lá, porque deu tempo de ele receber o Evangelho, receber Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Tem um monte de seu Raimundos por aí, irmãos. Se você não for naquele asilo, se você não for naquele hospital, se você não for naquela cadeia, naquele presídio, se você não for debaixo daquela ponte, se você não for naquela quebrada, talvez eles nunca vão ouvir o Evangelho de Jesus. Pratique o primeiro tipo de evangelismo, convide as pessoas para vir para a igreja. Pratique o segundo tipo de evangelismo, saia sempre aberto. Você vai trabalhar, vai fazer as coisas, vai passear. Lembra do testemunho do bêbado que veio cantando Jesus Cristo, eu estou aqui? Eu ganhei esse cara para Jesus, bêbado. Ele cantava: Jesus Cristo, eu estou aqui. E eu fui falar para ele: você sabe que esse hino aí está falando de uma coisa extraordinária? E ele disse: como assim, rapaz? Eu falei: ó, Jesus Cristo, você está dizendo para Jesus que você está aqui, mas ele está dizendo que vai voltar. Olho para o céu e vejo uma nuvem branca que está baixando. Olho para a terra e vejo uma multidão que está caminhando. Falei: rapaz, isso é arrebatamento da igreja. Aí o bêbado: rapaz, eu estou tudo arrupiado. Aí aceitou Jesus na rede. E eu, pela primeira vez na minha vida, eu vi o poder do Evangelho tirar o efeito do álcool de uma pessoa na mesma hora. Deixa Deus usar você. Diga à pessoa que está do seu lado: deixa Deus usar você.
Vamos ficar em pé, eu quero abençoar a sua vida em nome de Jesus. Deixa Deus usar a sua vida. O Brasil pode ser mudado se você abrir a sua boca, se você se deixar ser uma fonte, um rio que jorra dentro de você, vai saciar a sede de muita gente nesse mundo. Deixa Deus te usar aonde Ele plantou você, lá no seu trabalho, lá na sua sala de aula, lá no condomínio onde você vive, lá no bairro onde você está morando. Deixa Deus usar você. Pai, eu quero te agradecer por esse primeiro dia desse simpósio e pelo privilégio que nós estamos tendo de poder pensar a respeito de nossa nação, dos ciganos, dos sertanejos, dos ribeirinhos, dos nativos. Meu Deus, são tantas pessoas na nossa nação que precisam te conhecer. Usa a nossa vida. O Senhor nos plantou nessa nação e o Senhor nos plantou para produzirmos frutos aonde o Senhor nos plantou. Faz de cada um de nós sal da terra, luz do mundo, testemunha. Faz de cada um de nós árvores frutíferas para a glória do teu nome. Que assim seja e que o Brasil seja impactado através das nossas vidas para a glória do Cordeiro de Deus que derramou o seu sangue para comprar para o seu Pai homens de todas as tribos, línguas, povos e nações, e que para o nosso Deus eles serão constituídos reis e sacerdotes para reinar sobre essa terra. Quem recebe essa palavra diga amém. E vamos aplaudir o Senhor Jesus bem forte. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aplauda um pouco mais a Jesus, aplauda mesmo. Ele merece, Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Glórias a Deus. Queridos, Deus seja louvado por essa noite, por essa palavra maravilhosa que nós ouvimos. Vamos evangelizar, vamos ganhar o Brasil para Cristo, vamos ganhar as nações. Há muito trabalho para fazer. É só o primeiro dia do 22º Simpósio da Missão Desafio. Um país que clama. Vocês estão felizes? Amém. Aleluia. Amanhã tem mais. Permitindo Deus, nós vamos estar aqui amanhã às 19h30. Lembrando que sexta-feira em São Paulo, dia de trânsito, vamos sair mais cedo das nossas casas para chegarmos a tempo, com tranquilidade aqui. Então se programe para vir com tranquilidade, chegar a tempo aqui no templo, aqui na UBBC, manda aqui. Queridos, ao sair agora daqui, à sua direita, nós temos a lanchonete. Ao sair da direita, subindo, nós temos uma lanchonete onde você tem a oportunidade de ter uma comunhão também, comer algo antes de ir embora para a sua casa. Amanhã a programação do 22º Simpósio está muito especial. Vamos ter o pastor Homero falando sobre o Oriente, dando um testemunho sobre aquilo que Deus está fazendo no Oriente. O pastor Fábio, missionário Fábio do Uruguai, também estará conosco aqui falando do que Deus está fazendo no Uruguai. E o nosso presidente, pastor Luiz Fernandes Bergamin, estará pregando a palavra de Deus. Será um segundo dia onde mais uma vez o nome de Jesus será glorificado neste lugar. Amém, queridos? Pastor, mais algum aviso? Amém? Então vamos nesse momento aqui orar ao Senhor para que nós possamos retornar para as nossas casas e que você retorne debaixo da bênção de Deus, debaixo da unção do Espírito Santo. Oremos ao Senhor. Deus, nós te louvamos por esta noite, Senhor, por esse primeiro dia do 22º Simpósio da Missão Desafio. Te louvamos pela vida do pastor Joel Estevanato, nosso anfitrião, a Igreja Brasil para Cristo do Mandaqui. Toda a Missão Desafio aqui, Senhor, o nosso presidente, pastor Emerson Costa. Senhor, o testemunho que nós ouvimos do pastor Chazad, a palavra que acabamos de receber do evangelista Edson Teixeira, que nos encoraja, que nos dá mais motivação, entusiasmo em Jesus, para incessantemente pregarmos o Evangelho. Nós pedimos que o Senhor nos despeça debaixo
da bênção, da paz, da graça do Senhor, nos guardando, e que ao sairmos daqui, saiamos debaixo dessa comunhão, debaixo, meu Deus, deste clima que está hoje aqui se iniciando o primeiro dia. Nós te louvamos, Senhor, por tudo que o Senhor está fazendo no nosso meio e vai continuar fazendo. Seja glorificado, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o grande amor de Deus, as doces comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre toda a igreja de Jesus, hoje e para todos sempre. Todos digamos amém. Queridos, tem o stand missionário também, tá bom? Passa lá no stand missionário que está aqui no estacionamento, para você poder investir um pouco mais em missões e abençoar os nossos missionários. Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Vão na paz de Jesus.